Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos felizes por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença nessa terça do ensino, onde nós podemos adorar ao Senhor Jesus e aprender mais acerca da sua santa e poderosa palavra. Convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias, Lucas capítulo 15, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Pode ficar sentado mesmo, tá bom? Já fizemos essa leitura no início do culto. Vamos estar nesse momento meditando na palavra do Senhor Jesus, que diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, muitos cobradores de imposto e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos pela leitura da tua santa e poderosa palavra. Senhor querido, fala conosco nesse momento. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Nos usa nesta noite como tu queres. Somos, Senhor querido, nas tuas mãos o vaso e tu és o oleiro. Fala conosco das nossas necessidades nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa mensagem nessa noite está sendo transmitida no YouTube. Quero louvar a Deus pela cada um de vocês que nos acompanha nesta noite. Falamos aqui da cidade de Ribeiro Gonçalves, no estado do Piauí, na Assembleia de Deus Comatésima. Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos. Amém? Lucas capítulo 15 é uma leitura bem conhecida por todos nós. Esta talvez seja um dos livros e um capítulo mais pregado da Bíblia. Muitas pessoas pregam acerca das parábolas contadas por Jesus neste livro, escrito pelo médico Lucas, cerca de 33 depois de Cristo, e nós podemos observar aqui que este capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, ele não tem 3 parábolas, ele tem apenas uma parábola, e aqui nós temos 3 figuras de linguagens que são apresentadas por Jesus para explicar o que ele queria transmitir. O livro de Lucas é um livro que é bem completo. Dos evangelhos, nós podemos ver que é um que tem a maior riqueza de detalhes, porque Lucas ele se encarregou de pesquisar, de ouvir testemunhas oculares do ministério de Cristo, para que pudesse escrever a Teófilo esse tratado, este livro, esta carta. Louvado seja Deus para todo sempre. E o capítulo 15 começa dizendo: certa ocasião, muitos cobradores de imposto e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Então nós sabemos que naquele tempo, os cobradores de imposto eram tidos como pessoas que eram mal vistas pela sua sociedade. Era mal vista pela a sociedade em que eles viviam, porque geralmente eram pessoas judeus que eles começavam a trabalhar para Roma e ali cobravam os impostos da população. E nós sabemos que a carga tributária que Roma colocava sobre a população era muito alta, e as pessoas não gostavam nem um pouco
dos cobradores de imposto, eram tidos como ladrão, era tido como personagens não grata por toda a sociedade. E aqui Jesus, ele vai pegar um pouco do seu tempo, do seu ministério, e vai pregar exclusivamente aos cobradores de imposto e aos pecadores, a pessoas de má fama que vieram para ouvir Jesus. E quando ele começa a anunciar o evangelho, esse evangelho que não tem distinção, esse evangelho que não faz acepção de pessoa, mas que veio por Cristo para ser pregado a toda criatura, nós podemos observar que os fariseus e os escribas, os mestres da lei, começaram a criticar Jesus, dizendo: como é que este homem, que diz que é um mestre em Israel, ele pode perder o seu tempo conversando com cobradores de imposto e com pecadores, e ainda mais, fazendo uma refeição junto com eles? Mas Jesus, ele, como eu já disse, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Louvado seja Deus para todo sempre. Um dia eu e você se encontrava nessa situação, sem Deus, sem paz e sem salvação, mas Jesus, ele veio a este mundo, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado, e por isso hoje nós temos a oportunidade da salvação. Por isso que eu e você hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida, estamos aguardando a promessa se cumprir, aonde Cristo irá voltar para arrebatar a sua igreja. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, para responder aos fariseus, pessoas que faziam parte desta classe do farisaísmo, e os mestres da lei, os escribas, então no versículo 3 diz que Jesus contou esta parábola. Ele não contou essas parábolas no plural, ele falou no singular, ele contou esta parábola. E aqui ele vai apresentar no capítulo 15 três personagens importantes. A primeira foi sobre um pastor e uma ovelha que se perdeu. A segunda é sobre uma mulher que tinha 10 moedas de prata, 10 dracmas, e perdeu uma dracma. E a terceira é sobre um filho que saiu da casa do seu pai e ficou conhecido por todos como o filho pródigo. Louvado seja Deus para todos sempre. Então aqui é uma parábola só, porque Jesus não faz a pausa. Jesus, ele não faz o término de uma parábola, não. Ele começa a contar uma e dizendo: se algum de vocês tem 100 ovelhas, depois ele vai dizer, e Jesus no versículo 8 continuou, se uma mulher que tem 10 moedas de prata, e no versículo 11 ele vai dizer, e disse Jesus ainda, ou seja, uma parábola, uma história dando continuação a outra. Louvado seja Deus. Nós podemos observar que apresenta três personagens que perdeu alguma coisa. O primeiro perdeu o quê? Perdeu uma ovelha. A segunda perdeu o quê? Perdeu uma moeda. E o terceiro perdeu um filho. Quem foi desses três que perdeu mais? Se nós pegarmos a matemática, nós vamos observar que o primeiro perdeu apenas 1%, porque aquele pastor ele tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu, representava apenas 1% das suas ovelhas. A segunda, ela perdeu 10% do que ela tinha, porque ela tinha 10 moedas e perdeu uma. Isso representa 10%.
E o terceiro, que foi o pai, ele perdeu 50%. Porque ele tinha 2 filhos e perdeu um. Então ele perdeu 50%. E aí nós vamos falar hoje sobre o valor das perdas, sobre o valor que nós temos para Jesus. E Jesus vem mostrar para os fariseus e para os escribas que o são não precisa de médico, mas quem precisa é o doente. Louvado seja Deus para todo sempre. A mesma importância que tinha uma ovelha, a mesma importância que tinha 99 ovelhas para o pastor, tinha a importância também de uma, que ele abandonou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. Louvado seja Deus para todo sempre. Se nós estamos aqui nessa noite, meus irmãos, é porque primeiro Deus, Ele nos amou de uma forma tão grande que Ele deu o seu único filho. Aquela mulher, aquele pastor perdeu 1% do seu rebanho, aquela mulher perdeu 10% das suas moedas e aquele pai perdeu 50% dos seus filhos. Mas Deus, Ele deu 100% do que Ele tinha para nos resgatar. Ele tinha apenas um filho, Jesus de Nazaré, e esse mesmo Ele enviou para salvar a mim e a você. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus entregou o que tinha de melhor. Ele entregou tudo que tinha para salvar os pecadores, aqueles que foram chamados para se arrepender, e o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então vamos analisar um pouco cada história. Aquele pastor diz a história que a Bíblia, que aquela ovelha se perdeu, ou seja, aquela ovelha, ela tinha consciência que estava perdida. Com certeza ela sentiu falta do seu rebanho. Com certeza ela sentiu falta do seu pastor. Com certeza ela tinha consciência que ela estava perdida, sozinha. A primeira ovelha se perdeu. Mas o pastor, que aqui representa Jesus, ele veio buscar aqueles que se haviam perdido. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 12 a seguir, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não lhe receberam. Portanto, agora, todo aquele que o aceitar terá o poder de ser chamado Filho de Deus. Jesus veio para o povo de Israel, Jesus veio para os judeus, Jesus veio para os israelitas, mas esses não lhe receberam. Agora eu e você, que somos considerados gentios, temos a oportunidade de salvação, porque Jesus diz que agora todos aqueles que o aceitaram como Salvador terão o poder de ser feito Filho de Deus. Aleluia. Só quem são os filhos de Deus nessa noite? Levante a sua mão e adore a Ele. Só aquele que tem a alegria de saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Adore ao Senhor nessa noite. Você pode não ter a maior conta bancária desta cidade, você pode não morar na maior mansão, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Jesus veio para te resgatar e nos livrar da perdição eterna. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós podemos ver que na segunda parábola, na segunda história contada nesta parábola, nós temos uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata. Uma moeda de prata é o equivalente a $1/4 de dólar. É como se valesse 25 centavos de dólar. É um valor insignificante para quem perde. Ela tinha 10 moedas, perdeu apenas uma. O valor não era muito grande,
Mas o valor pode não ser grande para quem está olhando de fora e fazendo a matemática, mas para aquele que é dono, se perder um importa. Louvado seja Deus para todo sempre. E eu quero dizer para você nessa noite, você tem um valor muito importante para Jesus. Ele não aceita perder você para Satanás. Ele não aceita deixar você perdido neste mundo. Enquanto é tempo, corra para Jesus, se arrependa dos seus pecados, porque Ele te ama e Ele está procurando você para te salvar. Louvado seja Deus para todo sempre. Aquelas dracmas, segundo os historiadores, ela poderia ser usada para fazer uma diadema. E as mulheres naquele tempo usavam essa diadema como um enfeite na hora de se ornamentar para participar de um casamento, de uma festa. Ela usava o cordão de moedas na sua testa e ali simbolizava um valor muito importante. Aquela mulher perdeu uma e a Bíblia diz que ela acendeu a luz, ela varreu a casa com diligência. Veja só o que diz, Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende a lamparina, ela varre a casa, ela procura com muito cuidado até achar. Veja só, ela acendeu a lamparina, ou seja, tem muitas pessoas que a sua casa está na escuridão. Tem muitas pessoas que a sua casa está nas trevas. E tem coisas que estão perdidas dentro de casa e você nem imagina que se perdeu. Talvez tenha um marido que está perdido dentro de casa. Talvez tenha um filho que está perdido dentro de casa. Talvez tenha uma esposa que está perdido dentro de casa, mas você, como homem e mulher de Deus nessa noite, não vai aceitar que nenhum dos seus se perca, mas vai trazer a palavra, que é a luz para iluminar aqueles que estão nas trevas. E quando a palavra chegar, ela vai dar vida para quem morreu, ela vai ser o caminho para aquele que está perdido, porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Louvado seja Deus para todo sempre. Muitas vezes precisamos fazer essa varredura, saber o que é que nós temos dentro da nossa casa, porque muitas vezes tem coisas velhas que precisam ser jogadas fora, tem velhos hábitos, tem velhas práticas, tem pecados ocultos, tem uma bagagem que não pode entrar no céu. Mas a casa está sem luz, a casa está nas trevas, não tem como achar. Mas aquela mulher acendeu a lamparina, ela varreu toda a sua casa. Depois que ela varreu toda a terra, ela começou a peneirar, ela começou a procurar, até que ela encontrou a sua dracma perdida. Louvado seja Deus para todo sempre. E sabe o que ela fez? Quando ela achou a dracma perdida, que para muitos não tinha valor, era um valor insignificante, mas para ela tinha um valor muito grande. Louvado seja Deus. É assim como eu e você. A palavra do Senhor diz que não foi com prata, com ouro que fomos comprados, ou por coisas corruptíveis, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia. Saiba que você tem um valor muito importante para Deus. Alguém pode olhar para você e dizer: você não vale nada, você nunca vai conseguir chegar em lugar algum, o teu ministério não vai para frente, a tua família não vai dar certo. Mas é Jesus que dá a última palavra ao teu respeito, e Ele te diz nessa noite: vai dar certo em nome de Jesus.
o projeto vai dar certo, o casamento vai dar certo, a família vai dar certo, o ministério vai dar certo, porque você tem um valor importante para Deus, aleluia. Então acredite, não ande por aí de cabeça baixa, triste, achando que você é um derrotado, é um perdedor. Não. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem um valor importante para Deus. Tem um hino que diz assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar como profeta nessa noite do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você tem um valor importante para Deus, meus irmãos. Você não é filho de um pai à toa, não, que não olha para os seus filhos. Você tem um pai no céu que olha para você e está pronto para te socorrer. Quando você precisar, saiba que no céu tem um pai que é o dono da sua vida e está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Então aquela mulher, ela acendeu a lamparina, ela varreu toda a terra, ela peneirou, e quando ela achou, ela convidou as suas amigas para festejar com ela, para se alegrar com ela pela sua dracma que havia perdido, aleluia. A Bíblia diz que há uma grande festa no céu, quando um pecador se arrepende. Louvado seja Deus para todos sempre. Nós temos que colocar isso no nosso coração. Muitas vezes alguém entra aqui, aceita Jesus como Salvador, e para nós é algo comum, para nós é uma coisa simples, mas lá no céu não é assim. Lá no céu Deus se alegra, aleluia. Lá no céu os anjos festejam pela vida de um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus para todo sempre, porque uma vida tem muito valor para Deus. Aí Jesus continua dizendo, e Jesus disse ainda: o homem tinha 2 filhos. Veja só, o homem tinha 2 filhos. Aqui, quando nós lemos só este versículo, o versículo de número 11, nós não conseguimos fazer a diferença entre o filho mais novo e o filho mais velho. Aquele homem tinha 2 filhos, só que eles não eram gêmeos, só que eles não tinham a mesma personalidade. Aí continua a leitura dizendo: certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Veja só. E poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Veja só o amor deste pai. Essa parábola não é sobre um filho pródigo. Essa mensagem é sobre o amor desse pai. Nós podemos fazer 3 perguntas. Quem era o pai? Quem era o filho mais novo? E quem era o filho mais velho?
Esta parábola é uma das obras mais extraordinárias da literatura bíblica. Uma das obras que consegue apresentar de uma forma singular o amor de Deus por cada um de nós. Aleluia. O pai aqui representa Deus. O filho mais novo representa eu e você, que eram como os gentios, os pecadores que se arrependeram e voltaram para a casa do pai, que aceitaram a Jesus como Salvador. E o filho mais velho aqui representa os fariseus, os doutores da lei, aqueles homens que tinham no seu coração a religiosidade acima de tudo, mas não tiveram a sensibilidade de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Este filho mais novo pegou a sua parte da herança. O pai lhe entregou. Segundo a tradição antiga, o pai tinha que pegar tudo o que tinha. Ele dividia, e a herança do filho mais novo era um terço daquilo que o pai tinha. Ou seja, foi pegado o que tinha, foi dividido por 3, deu a parte do filho mais novo, o filho mais velho ficou com 2/3 da herança, e agora a Bíblia diz que ele não contou conversa. Dentro de alguns dias ele arrumou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante. Quantas pessoas não estão distantes de Jesus? Quantas pessoas não têm saído da presença de Deus? Quantas pessoas não têm aguentado o sofrimento, não têm aguentado as lutas, as provas, e têm desistido da casa do pai e têm se perdido? Esse filho, ele foi para o mundo, e ali ele foi para um país bem distante, e a Bíblia conta que ele começou a viver a sua vida de uma forma irresponsável. Ele começou a gastar tudo que tinha, com uma vida cheia de pecado e de desperdício. Veja só, quantas vezes e quantas pessoas têm gastado aquilo que Deus tem lhe dado, aquilo que Deus tem abençoado a sua vida, e ele tem desperdiçado no mundo. Muitos desperdiçam as suas riquezas, muitos desperdiçam a sua juventude, muitos desperdiçam a sua herança, que é a salvação. Ele foi para um país distante. Ali, quando ele tinha dinheiro, irmão Ventura, ele tinha muitos amigos, ele tinha pessoas que estavam ao seu lado, mas chegou naquele país uma crise, chegou naquele país uma grande fome. Nós podemos comparar como a crise que tivemos no mundo, uma pandemia mundial como o Covid-19, que afetou a economia de todos os países. Muitas pessoas quebraram financeiramente. Foi parecido com isso. Naquele país houve uma grande fome, uma grande crise, e aquele jovem perdeu tudo o que tinha. Ele bateu na porta de alguns amigos, mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Isso é o que o mundo tem a oferecer. Muitas pessoas, quando você tem algo para ofertar, quando tem algo para oferecer para elas, elas estão do seu lado. Mas quando você perde o dinheiro, quando perde a saúde, você perde o seu valor, porque para o mundo você só vale o que você tem, mas para Jesus você vale o que você é. Louvado seja Deus para todo sempre. Jesus não vê como o homem vê, ele olha para dentro do coração e ele verifica e observa e acha os verdadeiros adoradores que adoram o Pai e o Espírito e em verdade. Aleluia. O mundo tem olhado aí para a beleza, para a estatura, para a formosura,
Eu lembro quando Samuel foi na casa de Jessé, Deus mandou ele ungir um dos filhos de Jessé como rei. Quando veio Eliabe, ele disse: certamente está diante de mim ungido do Senhor. Aí quando ele foi ungir, Deus disse: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não te espante, não te admire com a estatura, com a formosura, porque eu vejo o que está dentro do coração. E de Eliabe eu não tenho me agradado. Passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samar, passaram-se todos os filhos de Jessé. Mas lá no campo estava o menor, lá no campo estava aquele que era esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, mas Deus estava vendo ele, aonde ele estava. Eu quero dizer para você, aonde você estiver, Deus está te vendo, Deus está te contemplando, e Ele tem se agradado de ti, Ele tem se agradado do teu coração, e Ele pode fazer o impossível para te honrar nesta terra. Louvado seja Deus. O filho perdeu tudo, ninguém lhe dava nada, e agora ele teve que ir até um dos cidadãos daquela terra. Ele teve que se humilhar, pedir um serviço de qualquer coisa. E a Bíblia diz que aquele homem disse: olha, eu só tenho um serviço para você. Ele disse: qual é? Você vai apacentar porcos. Era um serviço para um judeu mais deplorável que existia. Porque para eles os porcos eram considerados imundo, um animal imundo. E eles não podiam tocar. Mas ele, para não morrer de fome, aceitou o serviço. E a Bíblia conta que quando ele estava ali, vendo as bolotas que os porcos comiam, vendo aquela comida terrível, aquela lavagem, ele desejava se alimentar e comer aquilo que os porcos comiam, porque a fome era grande. O que o mundo tem a nos oferecer, meus irmãos, é isso. O mundo só tem a nos oferecer lavagem, destruição, morte, o pecado. Mas Jesus, Ele tem para nos oferecer pão vivo e vida eterna. Louvado seja Deus para todo sempre. Aquele jovem caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como pelo menos um dos teus trabalhadores. Ele se levantou e partiu de volta para a casa do seu pai. Eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, ainda é tempo de voltar. O pai ainda está de braços abertos para te receber. O pai ainda tem uma roupa nova para você vestir. O pai ainda tem uma sandália para colocar nos teus pés. O pai ainda tem um anel, uma aliança para colocar no teu dedo. E no céu terá uma grande festa. O bezerro cercado para se alegrar por um pecador que se arrepende. Aleluia. O filho voltou. O pai amoroso estava esperando o filho voltar, porque de longe ele o avistou. Talvez o filho não reconheceu o pai, mas o seu pai, mesmo já de idade, cansado, quando ele viu seu filho, roupa rasgada, maltrapilho, sujo, descalço, ele saiu correndo em direção ao seu filho. Quando chegou perto do seu filho, que já estava sem força, fraco, irreconhecível, ele lhe abraçou, ele beijou o seu filho todo, trouxe de volta para a sua casa. Aleluia! E mandou trazer uma roupa nova, que significa a justiça de Deus sobre as nossas vidas, quando se arrependemos dos nossos pecados.
Aquele jovem ensaiou um discurso para dizer para o pai, mas ele não pôde falar o discurso todo que ele tinha pensado, porque logo o pai abraçou, perdoou, beijou. Sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer perdoar todos os teus pecados, ele quer jogar no esquecimento, ele não se lembra mais do que você fez no mundo. A partir de hoje tem uma nova história, tem uma nova vida para você viver na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele mandou trazer um sapato novo para ele calçar, uma sandália, ali simbolizando a autoridade de filho que estava voltando de novo para ele, porque os escravos, eles não usavam sandálias, eles ficavam descalços, eles não podiam andar calçado. Era apenas o patrão, os senhores que andavam calçado, simbolizava a autoridade. E ele colocou um anel de volta no dedo, dando àquele filho as posses, não de ser um mero trabalhador do seu pai, não, mas agora restituindo uma nova herança, mesmo ele tendo perdido tudo que tinha, todo o dinheiro que o seu pai havia lhe dado. O seu pai agora estava escrevendo o seu nome de novo no testamento, para que ele pudesse ter uma herança novamente. E é assim que Jesus fez comigo e com você. Quando viemos do mundo, se arrependemos dos nossos pecados, ele escreveu nosso nome no livro da vida. Aleluia! E agora nós temos o direito, nós temos uma herança, a salvação na pessoa bendita de Jesus. Aleluia! Oh glória, aleluia, aleluia! O filho mais velho estava no campo. Ele não fez questão de estar na festa do seu irmão. Quando ele vinha voltando, que viu a festa, as músicas, ele chamou um dos criados e disse: o que é que está acontecendo ali? E alguém disse: olha, o teu pai, ele matou um bezerro gordo, um bezerro cevado, que era reservado só para uma ocasião especial, para uma grande festa no ano. E ele matou porque o teu irmão voltou para casa. Aquele filho ficou irado com essa notícia. O seu pai mandou chamar, com certeza ele não foi. O seu pai saiu da festa e veio conversar com ele, dizendo: vamos, meu filho, para a festa. Ele disse: como assim? Esse teu filho aí, que pegou todo o teu dinheiro e gastou com as meretrizes, agora ele volta sem nada e você mata o bezerro cevado. Eu te sirvo há tanto tempo, meu pai, e tu não tem me dado nenhum cabrito para me se alegrar com os meus amigos. Tem pessoas assim, que não se alegra com a vitória, que não se alegra com Deus perdoar aqueles que estavam caídos. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a única coisa que elas têm é religião. Elas conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. E eu quero dizer nessa noite: tempo de igreja não salva ninguém. Não adianta você ter 5, 10, 20, 30 anos, se você não tiver amor dentro do seu coração pelo seu próximo, você não pode entrar no reino dos céus, porque Deus, Ele é amor, e enviou o seu Filho para buscar todo aquele que se havia perdido. Aleluia! A parábola termina o seu pai insistindo com ele para voltar, e não diz se ele voltou. Então, que nós possamos gravar esta palavra nessa noite em nossos corações. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que chegaram aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar encerrando. Quero agradecer a Deus pela vida do diácono Antônio, que dirigiu o culto nessa noite. Que Deus recompense cada um dos obreiros aqui presentes, o diácono Eduardo, o presbítero Lucas Damasceno, cada um dos irmãos. Que Deus continue abençoando de uma forma especial. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos nesta noite, por essa oportunidade, Senhor, que tivemos de te adorar.
de agradecer o teu santo nome, de ouvir a tua palavra, Senhor, grave em nossos corações